Salve, salve galera do oitavo ano, tudo bem? Estamos aqui de volta para nosso segundo encontro de hoje. Muito prazer e bom dia para aqueles que acordaram atrasadinhos, né? Estamos de volta aqui, tá bom? Assistam a primeira aula. Bom, pessoal, então deixando sempre esse chat livre para que a gente então possa interagir com os alunos que têm dúvida. Os slides então referentes à apresentação da primeira e da segunda aula já foram disponibilizados. É um arquivo único com as aulas 83 e 84, tá? Primeira aula, então, falamos um pouquinho sobre as equações fracionárias, tá? E agora vamos dar continuidade no princípio de fatoração na resolução de equações. Começamos no finalzinho da primeira aula de hoje, né? Na aula 83, vamos dar continuidade resolvendo mais alguns exercícios, tá bom? Então tá joia, pessoal. Nós fizemos então até o item B, tá certo? O finalzinho da aula. E agora então eu vou propor para vocês então resolver o item C, tá? Desta gama de exercícios lá na página 61, por favor. Ok? Então, vamos que vamos. E a gente então vamos fazer a letra C, a letra D, tá? E em mais ou menos 3 minutinhos a gente volta para fazer a correção e comentário delas. Ok? Então tá, vamos lá. Bora fazer exercício, pessoal. Changing the radio stations with my mind on you.
Então, pessoal, estamos de volta. Vamos fazer a correção, então, do item C, do item D, tá? Vamos acompanhar, por favor, então. Então, temos lá o item C. Temos lá 4a ao quadrado menos 4a mais 1. Na verdade, aqui, ó, se a gente perceber, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, né? Extraindo a raiz quadrada aqui de 4a ao quadrado, eu chego em 2a. Raiz quadrada de 1 é o mesmo. Será que eu volto nessa parte de cima? Ó, quadrado do primeiro. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. Sim, eu volto. Então, esse daqui, na verdade, é igual a 2a menos 1, tudo isso elevado ao quadrado. A forma fatorada mesmo dele, então seria 2a menos 1, que multiplica 2a menos 1, isso sendo igual a zero. Então, desculpe, esse termo vezes esse termo, dando zero. Então, um dos dois é zero. Os dois aqui, como os dois são iguais, basta eu admitir uma única vez, que então que 2a menos 1 vai ser igual a zero. Tá? Aí eu vou ter, então, 2a vai ser igual a 1, a vai ser igual a 1 sobre 2, ok? Então, o conjunto verdade, nesse caso, admite uma única solução, tá? Que vai ser, então, 1 meio. Tá? Se eu vier aqui pegar esse 1 meio e substituir aqui onde aparece o nosso a, tá? Então eu torno essa sentença aqui verdadeira, ok? Apesar de ser uma equação de segundo grau, nesse caso, então, ele consegue admitir apenas uma solução, tá? Quando é do segundo grau, ele pode admitir até duas soluções, né? Pode ser uma, pode ser duas, ok? Sendo, então, do primeiro grau, sempre vai admitir uma solução, e sendo do terceiro grau, ele pode admitir até 3 soluções, tá? Normalmente é isso. Pode ser uma também, de repente, né? Mas normalmente ele pode admitir até 3 soluções, ok? Caso seja do terceiro grau, tá bom? Então, um instantinho para que o pessoal possa anotar e já vamos na sequência, então. Bom, dando sequência, então, vamos então fazer a correção da letra D aqui, né? Tá? Então temos lá 9a ao cubo menos a igual a zero. Tá? Então como é que ficaria? Primeiro eu percebo aqui que eu tenho o a em evidência. Então eu posso colocar, na verdade, o nosso a em evidência. Tá? 9a ao cubo dividido por a, 9a ao quadrado. A dividido por a vai dar 1, né? Mais com menos vai dar menos. Olhando aqui dentro, ó, pessoal, perceba que aqui, na verdade, é uma diferença de 2 quadrados, né? Eu vou transformá-lo, então, na sua forma fatorada, que seria o quê? 3a mais 1 vezes 3a menos 1. Então, eu tenho a que multiplica 3a mais 1, que multiplica 3a menos 1, sendo igual a zero. Então, o que eu posso concluir? Novamente, ó, a equação do terceiro grau, tá? Ou este termo é zero, ou este termo é zero, ou este termo é zero. Ou a igual a zero, ou 3a mais 1 igual a zero, ou 3a menos 1 igual a zero, para que esta multiplicação tenha como resultado o zero, ok? Então, vamos lá fazer as condicionais, né? Então, primeira possibilidade, a igual a zero, tá? Então, nosso a sendo zero, primeira possibilidade. Segunda possibilidade, 3a mais 1 sendo igual a zero. Então, o que vai acontecer? Eu passo, então, o 1 para cá, fica menos 1, e passo o 3 que está aqui multiplicando, ele vem para cá dividindo. Então, a outra possibilidade, o a ser igual a menos 1/3. E a terceira possibilidade
seria 3A menos 1 igual a 0. Passando menos 1 para o outro lado, vira mais 1. A vai ser igual, então, a 1/3. Ok? Então, nós vamos ter, na verdade, 3 respostas para o conjunto verdade. Esse conjunto verdade ele poderia ser menos 1/3, ele poderia ser 0, ou ele poderia ser 1/3. Tá? Então, se eu pegar qualquer uma dessas 3 respostas e substituir aqui no lugar do A, ok? Eu vou ter, então, a sentença matemática verdadeira. Tá ok? Então, ele tem, como é uma equação do terceiro grau, ele admite até 3 respostas. Ok? Não é que sempre vai ter, mas até 3 respostas ele admite. Ok? Então, um instantinho aí para que vocês possam anotar. Então, já daremos sequência. Quem já for terminando, então já pode fazer a letra E e a letra F sem problema, tá ok? E aí, em mais ou menos 4 minutinhos a gente volta. I was making my way through the wasteland,
Bom, então vamos lá, tá? Vamos fazer então a letra E. Então temos lá também uma equação do terceiro grau, tá, pessoal? Então o que a gente vai fazer? Colocamos o x em evidência, porque a gente percebe que o x aqui ele é comum. Então vai ficar então x ao quadrado mais 2x à primeira, né, já que eu estou dividindo esse daqui pelo x. Então 2x ao quadrado dividido pelo x vai dar 2x. E x dividido por x que dá 1, tá certo? E aí eu percebo que aqui, ó, é um trinômio quadrado perfeito, tá? E aí eu posso transformar então em x mais 1 elevado ao quadrado. Será que a gente volta aqui em cima, ó? Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Volta sem problema. E a forma fatorada mesmo de x mais 1 ao quadrado é x mais 1 vezes x mais 1. E aí temos então duas possibilidades, né? Temos aqui três números, mas duas possibilidades. Então, ó, ou este x aqui é igual a 1, igual a 0, perdoa, né? Ou então x mais 1 igual a 0. Então, primeira possibilidade, x igual a 0. Este x sendo valendo 0. A outra possibilidade, x mais 1 sendo igual a 0, ou seja, x igual a menos 1. Segunda possibilidade. Então, aqui no conjunto verdade, nós temos, admitem-se duas respostas, né? Apesar de ser, como eu falei para vocês, uma equação de terceiro grau, tá? Então, por ser de terceiro grau, admite-se até três respostas. Não é que sempre vai ter três, né? Mas até três respostas poderia acontecer. Então, aqui no caso, veja esse caso aqui, ele admite duas respostas. Ou x vai valer 0, ou x vai valer menos 1. Se eu pegar qualquer uma dessas soluções e substituir, então, aqui no x, a gente torna essa sentença verdadeira sem problema nenhum. Ok? Um instantinho, então, para que os senhores possam anotar. Vamos então para o último, para a correção do último dessa primeira série. Então, vamos lá para a letra F agora, tá? Então, temos lá 5x à terceira menos 5x igual a 0. O que a gente percebe? Novamente, temos aqui o x como termo comum. Colocamos em evidência. Além dele, temos o 5 também, que pode ser colocado em evidência. Tá? Então, 5x à terceira dividido por 5x vai dar x ao quadrado. Menos 5x por 5x vai dar menos 1. E o que a gente pode olhar? Esse daqui, na verdade, é uma diferença de 2 quadrados. Vamos transformá-lo, então, na sua forma fatorada. 5x, que multiplica, então, x mais 1, que multiplica x menos 1. Tá? Isso sendo, então, igual a 0. Temos três números multiplicando aqui. O 5x, o x mais 1 e o x menos 1. Né? Então, e o resultado dando 0. Então, eu vou admitir ou que esse é 0, ou que esse aqui é 0, ou que esse daqui é 0. Tá, primeira possibilidade, 5x igual a 0. Foi o que a gente escreveu aqui, ó. 5x igual a 0, x igual a 0 dividido por 5, ou ainda x, então fica sendo 0 mesmo, né? A segunda possibilidade, x mais 1 igual a 0. Para que isso aconteça, então, o nosso x tem que valer menos 1. Tá? E a terceira possibilidade, x menos 1 igual a 0. Para que isso aconteça, o nosso x aqui teria que valer menos 1. Então, ó, equação do terceiro grau, admitindo, então, três respostas. Tá? Três respostas no conjunto verdade. Ou ele pode ser o menos 1, ou pode ser o 0, ou pode ser o 1 positivo.
qualquer um desses três valores que eu substituir aqui o x, na verdade, eu torno essa sentença matemática verdadeira. Tá ok? Então, um instantinho para que vocês possam anotar e já vamos dar sequência. Bom, vamos em frente então, tá, pessoal? Vamos dar sequência então no nosso conteúdo de hoje. Aqui temos as equações e tal, né? Eu vou convidar vocês então a irem lá na página 63, tá? Para a gente falar um pouquinho sobre equação fracionária propriamente dita, tá? Essa primeira parte foi uma introdução sobre equação fracionária. Agora nós vamos cair mesmo de boca nela, tá? O que são equações fracionárias? Então, página 63. Eu vou direto ao assunto aqui, tá? Para a gente não ficar com rodeios. Vamos direto ao assunto. O que interessa a gente saber são aquelas em que pelo menos um termo é uma fração algébrica, tá? Então, temos aqui um exemplo de o que seria uma equação fracionária. Nós temos aqui x mais 1 sobre x mais 3 igual a x mais 5 sobre x menos 9. Tá ok? Então, temos aí então, uma equação fracionária. O que acontece? Uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado numa equação fracionária é o quê? Lembrar que aqui, ó, nunca vai poder ser zero. Tá? Uma fração não admite o denominador zero. Então, a gente precisa fazer uma ressalva. A conjunto de solução vai poder admitir praticamente qualquer valor aí que for possível, né? Nós vamos encontrar esse valor, mas dentro do conjunto dos reais a gente vai encontrar uma solução possível. Mas esse x ele nunca vai poder admitir determinados valores, porque senão aqui embaixo vai ficar zero e não existe fração igual a zero, tá? Com denominador zero, né? Então, antes de a gente começar a resolver a equação fracionária, a gente então coloca a condição de existência. Ou seja, ó, o x mais 3 ele não pode ser zero. Então eu tenho que falar que x mais 3 tem que ser diferente de zero, ou ainda que o x tem que ser diferente de menos 3. E também o x tem que ser diferente de 9 positivo. Tá? Então, esses dois valores, esse x não vai poder se admitir. Se admitir, na verdade, vai invalidar essa equação. Ok? Nós temos aí algumas maneiras de se resolver. Nesse caso aqui, a gente teria algumas maneiras de resolver. Uma delas seria fazer o quê? Seria fazer a multiplicação em cruz de x mais 3 vezes x menos 5 e de x menos 1 vezes x menos 9. Eu vou padronizar, na verdade, uma forma de resolver para, de repente, não ficar cada hora de um jeito. Tá? Mas uma das maneiras que a gente teria para resolver esta situação, tendo uma fração algébrica igual a outra fração algébrica, seria a multiplicação em cruz. X menos 1 vezes x menos 9 e x mais 3 vezes x menos 5. Seria, sim, uma possibilidade.
totalmente aceita, tá? Eu vou resolver de uma outra forma, mas é uma possibilidade sim de ser resolvida, ok? Em uma dos exemplos, dos exercícios, eu vou fazer desse jeito para ver que dá certo. Não hoje, mas vou fazer para vocês verem que também dá certo, ok? Então tá legal. Esse exemplo não está na apostila, mas vocês vão ter nos slides, ok? E daí, o que eu tenho que fazer aqui? Tá? Eu tenho, na verdade, então, tirar o MMC dos dois lados da igualdade. Uma outra possibilidade seria essa. E o MMC entre x mais 3 e x menos 9 é x mais 3 que multiplica x menos 9. Então eu coloco esse denominador desse lado da igualdade e do outro lado da igualdade também eu substituo. Então eu faço x mais 3 que multiplica x menos 9. Dividido então por x mais 3, vai sobrar o quê? Vai sobrar então o x menos 9 para multiplicar o x menos 1. Ok? X mais 3 que multiplica x menos 9. Dividido então pelo x menos 9, vai sobrar o quê? O x mais 3 para multiplicar aqui o x menos 5 que existia. Ok? Como o denominador agora é o mesmo, tanto de um lado como do outro da igualdade, o que eu posso fazer? Sendo os denominadores iguais, tá? Eu posso então cancelar ambos os denominadores de um lado e do outro da igualdade. Tá? Então seria uma maneira que a gente teria para fazer. E aí, sobrou o quê? Sobrou exatamente aquilo que eu falei para vocês. Ó, x mais 1 vezes x menos 9, tá? Igual a x mais 3 vezes x menos 5. Tá? Então, de repente, num caso assim como esse, que eu tenho uma fração algébrica, um sinal de igualdade e uma outra fração algébrica, eu simplesmente poderia multiplicar em cruz. Mas por que pode multiplicar em cruz? Tá? Justamente porque é isso aqui que está acontecendo de verdade. A gente deixa os denominadores iguais e cancela esses denominadores. E aí o que sobra no frigir dos ovos é esse daqui vezes esse mesmo. Tá ok? Tá, então eu não pulei esta passagem, como eu disse para vocês, eu fiz questão de demonstrar o porquê acontece, mas no final é a multiplicação em cruz entre denominador e numerador aqui. Tá ok? Muito bem, e agora? Agora a gente aplica a distributiva desse lado e desse lado da igualdade. Olha lá, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 9, menos 9x, menos 1 vezes x, menos x, menos 1 vezes menos 9, a 9 positivo. E desse lado da igualdade, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 3, 3x, menos 5 vezes x, menos 5x, menos 5 vezes 3 positivo, vai então dar menos 15. Agora vamos tentar somar os termos semelhantes e passar então as letras de um lado, o número do outro, para a gente tentar resolver em ambos os lados, ok? Muito que bem. Então o que eu fiz aqui? Ó? O x ao quadrado, o menos 9x e o menos 9 já estavam desse lado da igualdade, igualzinho aqui. Ó. O que eu fiz? Eu trouxe esses termos aqui, ó, todos, tá ok? Para o outro lado da igualdade, para o lado esquerdo aqui da igualdade. Só que eu tenho que trocar, quando eu faço isso, eu troco o sinal de todo mundo. Esse daqui era mais x, ficou como sendo menos x. Esse era mais 3, ficou como sendo menos 3. Esse era menos 5x, ficou como sendo mais 5x. O menos 15 já estava do lado direito da igualdade, permanece. E esse 9 positivo, também eu troquei de lado e troquei a operação dele. Ele estava somando, ele veio para o outro lado da igualdade, subtraindo. Tá? Somando termos semelhantes agora, né? Vamos ver aqui. Somando os termos semelhantes. Olha, esse x com esse x já era, né? E vamos ver o que mais que dá para fazer aqui. Ó, eu tenho aqui, na verdade, além desse x com esse x que já era, né? Tá? Como eu já falei para vocês. O que eu teria aqui? Eu teria também o 9x negativo, com 1x negativo, com menos 3x negativo, com menos 3 aqui, né? Também negativo, e o 5 positivo. Tá?
Então, o que eu teria? 9 com mais 1 seria 10. 10 aqui com 3, todo negativo, daria menos 13. Menos 13 com 5x positivo, então dá menos 8. Tá? Com menos 8x aqui. E aqui, ó, menos 15 com menos 9, menos 24. Como o x deu negativo, a gente então multiplica todo mundo por menos 1. E aí fica 8x igual a 24, ou ainda, x igual a 24 dividido por 8, que é, na verdade, então, x igual a 3, que é o nosso conjunto verdade. Tá ok? Esse exemplo, então, não está na apostila. Tá? Quem quiser dar uma anotada, pode anotar, fica à vontade. Se não, eu vou deixar essa tela para vocês anotarem. Ó, na página 66, nós temos aí 6 exercícios para serem feitos. Tá ok? E pode ir fazendo já quem já entendeu como faz. Eu vou deixar mais um instante aqui para o pessoal anotar e na sequência vamos fazer a letra A, pelo menos a letra A e B. Tá ok? Ainda na aula de hoje. Ok? Então vamos lá, pessoal.
Pessoal, então vamos fazer a correção do exercício A aí, do 3, na página 66, tá? Então temos lá 6x sobre x menos 1 igual a 1 sobre x mais 4, tá? Então aqui, como eu disse para vocês, numa situação como essa, a gente pode então fazer a multiplicação 6 vezes x mais 4 e sendo igual a 1 vezes x menos 1, tá? Eu não fiz desse jeito, porque em alguns casos às vezes isso não vai dar certo. Tipo assim, no B não dá para a gente fazer desse jeito, tá? E no D não dá para fazer desse jeito, tá? Então tem alguns casos que às vezes não dá. Mas no frigir dos ovos é o que vai acabar acontecendo, tá? Então vamos proceder à correção. Primeira coisa, lembrando da condição de existência, tá? Condição de existência, então, x menos 1 sendo diferente de zero, ou seja, x igual a 1. E x mais 4 diferente de zero, porque não pode ser, né? Aqui embaixo não pode dar zero, ou seja, x vai ser diferente de menos 4. Aí a gente passa a resolver. Vamos deixar um denominador padronizado para todo mundo. E o mínimo múltiplo comum, então, entre x menos 4 e x mais 4 é, na verdade, x menos 1, que multiplica x mais 4. Este denominador, então, dividido, então, por x menos 1, vai sobrar quem? Vai sobrar o x mais 4, que eu multiplico o 6 aqui, que já estava lá em cima. Ok? Este denominador todo aqui, x menos 1, que multiplica x mais 4, dividido, então, por x mais 4, o que vai sobrar? O x menos 1, que eu multiplico o 1 aqui. Agora, como os denominadores estão iguais em ambos os lados da igualdade, eu posso, então, cancelá-los. E sobrou, na verdade, o quê? Sobrou aquilo que eu falei para vocês, ó, 6 vezes x mais 4, que multiplica 1 vezes x menos 1, ok? Tá, então aí a gente faz a propriedade distributiva, 6 vezes x, 6 vezes 4, 1 vezes x e 1 vezes menos 1. E foi o que a gente fez. 6 vezes x, 6x, 6 vezes 4, 24, igual 1 vezes x, x, e 1 vezes menos 1, menos 1. Letra de um lado, número do outro, e vamos achar o valor de x então. 6x igual a menos x igual a menos 1, menos 24. 24, então, passou para esse lado da igualdade. O x aqui para mim é à esquerda, né? Fazendo a soma dos termos semelhantes, temos 5x igual a menos 25, ou ainda x igual a menos 25 sobre 5, que na verdade vai ser x igual a 5, que é o nosso conjunto verdade, então. Ok? Opa! Vamos então proceder a resolução. Vou deixar mais um minutinho para que a gente possa então tentar fazer o exercício B aqui, e na sequência já faremos a correção e a consequente encerramento da aula também, tá bom? Vamos lá então fazer isso daí? Vamos lá, bora lá. Changing the radio stations with my mind on you.
Bom, vamos então fazer a correção deste item B, e aí e na sequência a gente então faz o encerramento dessa segunda aula de hoje, tá, pessoal? Acompanha comigo, por favor. Temos lá então, primeira coisa, condição de existência, tá? Ó, então, y mais 2 diferente de zero, tá? Esse y tem que ser menos 2 então, né, para que isso aconteça. Outra condição de existência, o 2y ou y aqui é uma condição de existência só, né? Tem que ser diferente de zero. Y diferente de zero, tá? Como esses dois aqui são muito próximos, basta eu falar 2y diferente de zero, o y vai ser diferente de zero, tá? Então, o que acontece? Aqui embaixo, esses y nunca vão poder ser o menos 2, nem ser zero. Se isso acontecer, eu invalido essa equação, na verdade. Feito isso, então, feita essa ressalva, a gente passa, então, a fazer a correção. Então, este caso, diferente daquele outro anterior, não dá para fazer multiplicação em cruz direto. A opção seria transformar, então, essas duas num único denominador, para que aí eu possa fazer, tá? Então, aí dá muito trabalho. Vamos achar o MMC entre y mais 2y e 2y. O que é, na verdade? Na verdade, o denominador comum vai ser 2y, que multiplica y mais 2. Ok? Então, 2y que multiplica y mais 2 dividido, então, por y mais 2, o que sobrou? Sobrou 2y vezes 6. Mais 2y que multiplica y mais 2 dividido por y. Sobrou o quê? Sobrou 2 que multiplica y mais 2 para multiplicar o 9 que já estava lá em cima. Tá? E 2y que multiplica y mais 2 dividido, então, por 2y, sobrou o quê? Sobrou y mais 2, que eu vou multiplicar o 3 ali. Como os denominadores agora sim estão todos iguais, nós podemos proceder o cancelamento de ambos, tá? De um lado e do outro da igualdade. Ok? E sobrou o quê? Sobrou, então, 2 vezes 6, 12y, 9 vezes 2, 18, que multiplica y mais 2, igual a 3, que multiplica y mais 2. Vamos tirar todo mundo do parênteses agora. Então, vai ser o quê? 12y mais 18 vezes y, 18y, 18 vezes 2 vai dar, então, 36. Opa, não apareceu aqui, espera um instantinho. Vai dar 36. Ok? Vai dar 36. Aqui não apareceu, né? Não tinha aparecido. Tá? Então, este daqui, então, vezes y, 18 vezes y, 18y. 18 vezes 2 vai dar 36. E aqui, 3 vezes y, 3y, 3 vezes 2 vai dar 6, na verdade. Ok? E daí? E daí teríamos aí letra de um lado, número do outro. 12y mais 18y menos 3y igual, então, a 6 menos 36, né? Fazendo, então, a soma algébrica dos y aí, quanto que daria, né? Daria, então, 18 com 12 menos 3y, 27y. 6 com menos 36, menos 30, tá certo? O y, na verdade, vai ser igual a menos 30 dividido por 27. Não é uma divisão exata, mas eu posso simplificar por 3. Então, 30 por 3 vai dar 10. E 27 por 3 vai dar 9. Esse meu y aqui, na verdade, ele tem valor de menos 10 nonos, que é o nosso conjunto verdade. Tá ok? Pessoal, então, vou fazer o encerramento dessa aula, ok? Então, aí nós aprendemos um pouco mais, avançamos um pouco mais sobre o conceito de equações fracionárias e vimos, então, que, no caso, uma equação fracionária, ela sempre vai ter um denominador com incógnitas, e essas incógnitas, a gente sempre vai precisar, então, fazer essas ressalvas de condição de existência e depois, na sequência, proceder, então, a obtenção do valor dela propriamente dita, né? Tá ok? Então, quarta-feira tem mais. Quarta-feira a gente dedica parte do tempo da nossa aula, sim, para fazer uma boa revisão, tá ok? Mas comecem a estudar. Com certeza, já deixei o conteúdo programático que deve ser cobrado na prova. Não deixe para a última hora, tá bom? Deus os abençoe, fiquem com Deus e até quarta-feira e boa semana para vocês. Tá joia? Fui!